gente! Te convido a conhecer o nosso projeto Soluções Criativas para a Cultura Pós-Pandemia. Este projeto foi pensado para termos um diálogo sobre como a crise da Covid-19 impactou as artes cênicas em Pernambuco. Vamos trazer iniciativas de 4 artistas ou grupos das 4 macro-regiões de Pernambuco, todas na área de artes cênicas, para dialogarmos com eles quais foram as medidas que eles tomaram para se reinventar diante da crise. Então acompanhe esse trabalho que eu acho que vai valer muito a pena. Com vocês, projeto Soluções Criativas para a Cultura Pós-Pandemia. Vem com a gente! Muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puni... A experiência de hoje vem do Agreste de Pernambuco, mais precisamente da cidade de Pesqueira. Vamos conhecer o trabalho de Átila Frazão e o que ele pensou para o trabalho artístico dele diante da crise do coronavírus. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome. Olá, salve, salve! Eu sou Átila Frazão, indígena do povo Chucuru do Urubá, aqui no município de Pesqueira. Sou professor de filosofia, poeta e escritor, membro da Sociedade dos Poetas e Escritores de Pesqueira, da qual sou vice-presidente. Nossa sociedade e nossa geração, principalmente, não estava preparada para fazer esse enfrentamento, né, para com a pandemia. Tampouco conheciam do que se tratava, né, a magnitude de tudo isso. E de uma forma bem pontual, a cultura e as artes precisa-se de gente, precisa de povo, precisa dessa corporeidade, né, desse contato direto. E, consequentemente, com a pandemia, o isolamento social não foi possível e muitas pessoas precisaram se reinventar. Como falaram no início desse vídeo, eu sou da Sociedade dos Poetas e Escritores de Pesqueira, sou Poesfes, inclusive o público maior são pessoas acima de 60 anos, que consequentemente estão no grupo de riscos, e nós não podemos mais nos encontrar. Essa ferramenta remota, virtual, auxiliou mais do que nunca, né? Para alguns que inclusive não a utilizavam para esses meios, mas que nós sentimos falta de estar ali na roda de conversa, roda de poesia, em torno da fogueira, em torno da música, toda essa musicalidade, essa poeticidade que permeia os nossos seres, e nós nos colocamos nessa perspectiva de afastamento para poupar, para prezar a vida. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó. Com a pandemia, muitas coisas nos ensinaram. A partir das reflexões, a partir de muitas nuances, né, que estão pautadas nesse nosso dia a dia, a começar por respeito à vida, dizer que toda vida importa. E nos meus escritos, meus textos, poesias, que tem um cunho mais existencialista, eu já frisava um tanto isso. E o processo de produção também de escrita, a partir do que a pandemia, do que esse novo normal nos aponta, é de poder levar essa paixão, levar esse amor, levar esse incentivo de que a vida ela precisa ser cada vez mais cuidada, sentida, experimentada, experienciada, abraçada. E diante de tudo que nos assola, diante de tantas vidas que foram ceifadas pela Covid-19, dizer que nós somos resistência mais do que nunca. E na medida em que nós nos damos as mãos, nós podemos sim seguir em frente. E aí, conversando inclusive com alguns amigos que do ramo da cultura, da arte, que são músicos, poetas, escritores de literatura popular, enfim, tudo isso, vimos que como faz falta de estarmos ali juntos, pelo fato de dizer que o que nós escrevemos, o que nós produzimos, não é para fomentar o nosso ego,
para enaltecer o nosso ego, mas para levar essa alegria, levar esse deleite às pessoas. E como é bom sentir que mesmo distantes, mesmo nessa tela gélida, nós podemos sim estar abraçados virtualmente, estarmos falando, declamando, sentindo, chorando, gritando, sorrindo. A cada momento, a cada instante, a partir de tudo isso que nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa alma vai reverberando nesse conjunto que é a existência. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar. E aí, diante de toda essa realidade, nós realizamos um trabalho de contação de histórias junto ao SESC, a partir da chamada pública do Culturas em Redes. Era um projeto que nós já tínhamos há um tempo, a Luana Félix e eu, que já conversávamos sobre, queríamos fazer, não nesse formato inclusive, queríamos ter público, queríamos estar ali em torno de uma fogueira para fazer essa contação de história, mas que a pandemia chega e nos impõe essa realidade. Mas aí, como eu tinha falado, precisamos estar sempre nos reinventando, topamos a ideia e começamos esse processo de produção. É importante dizer que para nós, povos originários, a oralidade ela é um esteio, ela que é um sustentáculo de nossa cultura, de nossa identidade, da nossa própria espiritualidade. É muito bom sentar junto dos toípes, que na nossa língua materna são os mais velhos, e poder ouvir suas histórias, poder aprender com elas. Esse processo mesmo de escutatória, que às vezes falta muito, né, no nosso dia a dia. Nós queremos falar demais, mas poucas vezes nós paramos para ouvir. Esse processo de escutatória que reverbera em nós nos ajuda, nos impulsiona a dar continuidade nesse processo oral. E aí, a partir de 2 contações de história do povo chucuru, de tantas que existem, inclusive nem todas estão contidas em livros escritos, mas que nós utilizamos a história de Mãe Tamaim e da Pedra do Crajé, para podermos fazer essa imersão mesmo na nossa cultura e nossa identidade. É importante estarmos assumindo nosso lugar de fala, nosso espaço de criação, e a partir daí seguimos as orientações estabelecidas pelo próprio edital, as orientações do próprio SESC, e a partir daí produzimos esse material de 16 minutos e alguma coisa, que está disponível inclusive no YouTube do SESC, e dizer que não é Átila enquanto meramente pessoa física e indivíduo, mas é toda essa história dos nossos antepassados, toda essa experiência, toda a luta, toda a resistência do nosso povo que está contida nesse processo de criação, que está contida desde o fato de escrevermos, de narrarmos, de sentirmos a própria natureza, porque nós somos um para com ela, nós somos também natureza. Então foi muito bom estar utilizando também essas ferramentas e poder chegar em outras pessoas que talvez não conheçam ou não conheciam a nossa realidade, e diante disso podemos lá fazer esse chamamento, né, de colocar o fone de ouvido e viajar conosco nesse caminho musical, poético e espiritual que a contação de história tem, e que o nosso corpo, nossa voz ganha espaço e dá espaço para tantos que já passaram, e também fica como referência, como memória oral daqueles que virão. Um forte abraço, um abraço bem afetuoso. Me levantei de borduna já na mão, ai senti no coração o Brasil. Peço licença
à natureza sagrada, aos nossos encantados de luz, para fazermos essa contação de história. A você, peço apenas uma coisa. Coloca o fone de ouvido. Essa conversa que nós teremos precisa ser ao pé do ouvido. Vai começar. Sou Pataxó, sou Xavanque, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté. Oh, meu irmão meu, cadê meu irmão que não vem dançar mais eu? Uniô, Tupinambá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Uniô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar.